O encontro que não era para acontecer. O céu parecia ter sido pintado à mão naquele fim de tarde. Tons de laranja queimado se misturavam com um rosa suave, enquanto o sol descia lentamente, como se também estivesse cansado demais para continuar. A praça, quase vazia, carregava aquele silêncio que não incomoda. Pelo contrário, abraça. Ela estava ali, sentada em um banco antigo de madeira, com a pintura já desgastada pelo tempo. O livro aberto em suas mãos parecia mais um escudo do que uma leitura de verdade. Seus olhos passavam pelas palavras, mas sua mente estava longe dali. Muito longe. Havia algo no olhar dela que entregava tudo. Não era apenas tristeza, era cansaço emocional. Era o tipo de dor que não faz barulho, mas pesa. Ela já tinha acreditado no amor antes, acreditado de verdade. Do tipo que faz planos, que imagina futuro, que constrói sonhos com alguém que prometeu ficar. Mas promessas ela aprendeu da pior forma. Podem ser vazias quando ditas por quem não sabe o que significa permanecer. E ele não ficou. E desde então ela aprendeu a se proteger, a evitar se apegar, a desconfiar de sentimentos, a não se permitir sentir demais. Mas mesmo assim, havia dias em que o coração parecia ignorar todas as regras que ela mesma criou. Como naquele, o vento soprou leve, brincando com algumas folhas secas espalhadas pelo chão. O som distante de crianças brincando misturava-se com o canto suave de pássaros que se preparavam para a noite. Ela respirou fundo, tentando se recompor, tentando mais uma vez convencer a si mesma de que estava bem. Foi então que ele apareceu, sem pressa, sem chamar atenção, sem saber. Ele caminhava distraído, como alguém que só queria um momento de paz depois de um dia comum. Seus passos eram leves e seu olhar vagava pela praça sem destino, até parar nela. Não foi algo imediato, mas também não foi ignorável. Havia algo ali, algo difícil de explicar. Ele não sabia nada sobre ela. Não sabia da dor, das decepções, das promessas quebradas, mas mesmo assim, sentiu uma curiosidade silenciosa. Ele se aproximou do banco, hesitou por um segundo, como se pedisse permissão ao acaso, e sentou-se na outra ponta, mantendo uma distância respeitosa. Nenhum dos dois disse nada, e, estranhamente, aquilo não foi desconfortável. O silêncio parecia compartilhado, como se de alguma forma os dois estivessem no mesmo lugar emocional, mesmo sem saber. Ela percebeu a presença dele. Claro que percebeu, mas não olhou imediatamente. Parte dela não queria se envolver. Parte dela não queria nem começar algo que pudesse, eventualmente, machucar de novo. Mas outra parte, menor, mais quieta, estava curiosa. Mas outra parte, menor, mais quieta, estava curiosa. O vento voltou a soprar. Dessa vez um pouco mais forte, as páginas do livro dela se agitaram rapidamente e, antes que ela pudesse segurar, uma folha solta escapou e foi levada direto até os pés dele. Ele olhou para baixo, pegou a folha com cuidado. Por um instante, leu algumas palavras escritas ali. Não eram apenas trechos de um livro. Eram anotações, pensamentos, sentimentos. Era algo pessoal. Ele não deveria ler. E não leu mais. Apenas levantou o olhar na direção dela. Acho que isso é seu. A voz dele era simples, sem esforço, sem intenção de impressionar. Ela levantou os olhos, e naquele exato segundo, o mundo pareceu desacelerar. Não houve música tocando. Não houve vento dramático. Não houve nada exagerado. Foi sutil, mas foi forte. Os olhos dela encontraram os dele, e algo lá no fundo se moveu. Algo que ela achava que estava adormecido. Talvez até quebrado. Ela se levantou levemente, estendendo a mão para pegar a folha. Obrigada. A voz dela saiu mais baixa do que o normal, mais cuidadosa. Os dedos deles quase se tocaram. Quase. E mesmo assim, foi suficiente. Ele sorriu de leve. Não um sorriso forçado, mas aquele tipo raro, que nasce naturalmente, sem intenção. Você escreve? Ela hesitou. Olhou para a folha, depois para ele. Às vezes, quando preciso colocar algo para fora. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. E talvez entendesse mesmo. O silêncio voltou. Mas agora, diferente. Não era apenas confortável. Era carregado de algo novo. Algo que ainda não tinha nome. Ela voltou a sentar. Ele também permaneceu ali. E por algum motivo que nenhum dos dois conseguiria explicar depois, eles não foram embora. O tempo passou devagar. O sol se despediu completamente. As luzes da praça começaram a acender. E entre uma frase e outra, entre pequenos silêncios,
entre olhares que se encontravam e rapidamente se desviavam. Uma conexão começou a nascer, sem pressa, sem promessas, sem garantias, mas real. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu vontade de fugir. Conexes perigosas. Os dias seguintes não foram planejados, mas de alguma forma aconteceram. Ela voltou à praça no dia seguinte, no mesmo horário. Disse a si mesma que era apenas pelo silêncio, pelo costume, pelo conforto daquele lugar. Mas no fundo, havia uma expectativa que ela não queria admitir, e ele também voltou. Sem mensagem, sem combinação, sem explicação. Apenas voltou. Quando os olhos dele se encontraram novamente, houve um pequeno sorriso, daqueles discretos, mas que dizem muito mais do que qualquer palavra. Você sempre vem aqui? Ele perguntou, tentando parecer casual. Ela fechou o livro devagar. Quando preciso pensar. E hoje você precisa? Ela pensou por um segundo e respondeu com sinceridade. Acho que hoje eu só não queria ficar sozinha. Aquilo ficou no ar. Não era uma frase qualquer. Era um pedaço de verdade. E ele percebeu. Sentou-se ao lado dela, dessa vez um pouco mais próximo que antes. A conversa começou leve. Coisas simples, rotina, pequenos detalhes da vida. Mas aos poucos, sem perceber, eles foram se abrindo, como duas pessoas que estavam cansadas de fingir ser fortes o tempo todo. Você parece alguém que já passou por muita coisa, ele disse em certo momento. Ela soltou um leve riso, daquele sem humor. E você parece alguém que tenta esconder o que sente. Ele ficou em silêncio. Ela acertou. E aquilo criou uma ponte entre eles. O tipo de conexão que não nasce de afinidades superficiais, mas de feridas parecidas. O sol começou a descer novamente, repetindo o cenário do dia anterior. Só que agora, tudo parecia diferente. Mais próximo, mais intenso, mais perigoso. Você acredita em amor? Ele perguntou quase sem pensar. Ela demorou para responder. Olhou para o chão, depois para o céu. E só então para ele. Eu acredito, ela disse lentamente. Mas também acredito que ele pode destruir alguém. O olhar dela carregava algo profundo. Algo bebido. Alguém te destruiu assim? Ele perguntou com cuidado. Ela respirou fundo. Era ali, o ponto onde ela normalmente parava. O ponto onde ela se fechava. Mas por algum motivo, naquele momento, ela não quis fugir. Eu entreguei tudo para alguém, começou. Confiei, planejei, imaginei uma vida inteira, e no final, ele simplesmente foi embora como se nada tivesse significado. O silêncio que veio depois foi pesado, mas necessário. Ele não tentou interromper, não tentou consertar, apenas ouviu. E isso foi o que mais a surpreendeu. Desde então, ela continuou, eu aprendi a não me apegar, ou pelo menos, tento. Ele olhou para ela com atenção, sem julgamento, sem pressa. Eu nunca me permiti chegar nesse ponto, ele disse. Sempre saí antes de me envolver de verdade. Por medo. Por controle. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Ela soltou um pequeno sorriso triste. E funcionou? Ele negou com a cabeça. Não, porque no fundo, eu sempre senti que estava perdendo algo. O olhar dele se encontrou novamente. Mais firme dessa vez. Mais direto. Era como se aos poucos eles estivessem derrubando as próprias barreiras. Um na frente do outro. E isso era perigoso. Muito perigoso. Porque quanto mais real ficava, maior era o risco de doer. O vento soprou novamente, mas agora já não era leve como antes. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava mudando rápido demais. Ela percebeu, e isso a assustou. Talvez seja melhor a gente parar por aqui, ela disse de repente, quebrando o momento. Ele franziu levemente a testa. Parar? Antes que isso vire algo mais complicado. E por que viraria? Ela levantou o olhar, encarando ele com sinceridade crua. Porque já está começando a importar. Aquilo atingiu ele de um jeito inesperado. Não como rejeição, mas como verdade. E verdades mexem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, sentindo. E qual o problema de importar? Ele perguntou com calma. Ela respondeu sem hesitar. O problema é que quando importa, pode machucar. O clima mudou completamente. O que antes era leve, agora era profundo, quase perigoso. E ainda assim, nenhum dos dois levantou para ir embora. Porque mesmo com medo, mesmo sabendo dos riscos, havia algo ali que nenhum dos dois queria perder tão cedo. Algo raro, algo real, algo que não aparecia todo dia. E foi nesse momento, nesse exato momento,
que eles cometeram o primeiro erro. Eles decidiram continuar. O primeiro toque. A chuva começou sem aviso. O céu, que horas antes estava limpo, agora carregava nuvens pesadas. E em poucos minutos a praça ficou quase vazia. As pessoas correram para se proteger, menos eles. Ela chegou primeiro naquele dia. Sentou no banco de sempre, segurando o livro fechado contra o peito. Não estava lendo, nem tentando. Estava esperando, e isso a incomodava. Porque esperar por alguém era exatamente o tipo de coisa que ela prometeu nunca mais fazer. Mesmo assim ficou, o som das primeiras gotas batendo. Nas folhas das árvores criou uma espécie de trilha sonora melancólica. O vento trouxe aquele cheiro de terra molhada, e o tempo parecia desacelerar novamente. Foi então que ele apareceu, correndo leve, tentando se proteger da chuva que aumentava. Quando ele parou diante dela, os dois se olharam e sorriram. Um sorriso espontâneo, natural, quase automático. Você tá ficando, ele disse meio surpreso. Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Acho que hoje eu não quis fugir. Ele entendeu, não completamente, mas o suficiente. Sentou ao lado dela, mais próximo do que nos outros dias. A chuva agora caía com mais força, formando uma cortina ao redor deles. O mundo parecia distante, abafado, como se aquele momento existisse só para os dois. Mas algo estava diferente nela. Ele percebeu rápido. Ela estava mais quieta, mais distante, mais vulnerável. Você tá bem? Ele perguntou com cuidado. Ela demorou a responder. Os olhos dela estavam fixos no chão, acompanhando o movimento da água escorrendo pela calçada. Eu sonhei com ele essa noite. Ele já sabia quem era. Foi ruim? Ela soltou um suspiro pesado. Foi confuso? Silêncio. A chuva intensificou. No sonho, ele dizia que ainda me amava. Ela continuou, e por um segundo, eu acreditei de novo. Aquilo apertou algo dentro dele. Mas ele não interrompeu. E quando eu acordei, a voz dela falhou levemente. Eu senti falta de algo que eu nem sei mais se existiu de verdade. Ele olhou para ela com atenção. Dessa vez, não era só empatia, era sentimento. E isso era novo para ele. Você ainda gosta dele? Ele perguntou sem rodeios, mas sem dureza. Ela ficou em silêncio, longo o suficiente para ser uma resposta. Mas ainda assim ela falou. Eu acho que eu sinto falta de quem eu era quando estava com ele. Não exatamente dele. Ele absorveu aquilo e, de alguma forma, aquilo deu esperança. Mas também trouxe medo, porque sentimentos mal resolvidos nunca são simples. A chuva começou a diminuir, mas o clima entre eles, não. Pelo contrário, ficava cada vez mais intenso, mais próximo, mais difícil de ignorar. Ela respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. E então disse, eu tenho medo. Ele virou o rosto na direção dela. Do quê? Ela finalmente olhou para ele. De verdade. Sem barreiras. Sem esconder nada. De gostar de você. Aquilo não foi leve. Não foi dito como brincadeira. Foi cru, sincero, real. E atingiu ele direto. Mas ao invés de recuar, ele fez o oposto. Se aproximou um pouco mais. Eu também tenho medo, ele respondeu. Os olhos dele se prenderam. O mundo ao redor parecia desaparecer outra vez, sem pensar demais, sem planejar, sem controle. Ela moveu a mão lentamente, até encostar na dele. Foi um toque leve, quase tímido, mas carregado de significado. Os dedos dele reagiram automaticamente, se ajustando aos dela. E quando finalmente se entrelaçaram, algo mudou. Não era só um gesto físico, era uma decisão silenciosa, um passo sem volta. O coração dela acelerou. O dele também. E por um instante, nenhum dos dois quis soltar. Mas ao mesmo tempo, os dois sabiam. Aquilo tornava tudo mais real, mais intenso, mais perigoso. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo, absorvendo. E quando abriu novamente, havia algo diferente ali. Algo mais profundo. A gente não devia estar fazendo isso. Ela sussurrou, mas não soltou. Ele também não. Eu sei, ele respondeu. Silêncio. Mas agora, um silêncio carregado, pesado. Vivo, a chuva parou completamente. E ainda assim, eles continuaram ali, de mãos dadas, como se o mundo tivesse pausado só para aquele momento existir. E foi ali, naquele simples toque, que tudo deixou de ser apenas conexão e virou sentimento. O passado volta. O céu já não era o mesmo. Naquele dia não havia tons quentes nem pôr do sol bonito.
As nuvens estavam densas, carregadas, como se anunciassem que algo estava prestes a desabar, e não era só chuva. Ela chegou antes, como sempre, mas diferente dos outros dias, não estava tranquila, estava inquieta. O livro estava aberto, mas seus olhos não conseguiam focar em nenhuma palavra. Seus dedos batucavam levemente na capa, um sinal claro de que sua mente estava longe, muito longe. Algo dentro dela estava estranho desde a noite anterior. Uma sensação ruim, um pressentimento, como se algo que ela tentou deixar para trás estivesse voltando. E estava. Ele chegou alguns minutos depois. Assim que a viu, percebeu na hora. Tinha algo errado. Ela não sorriu. Não daquela vez. Ei, ele disse, se aproximando com cuidado. O que aconteceu? Ela levantou o olhar lentamente. E por um segundo, parecia que ia falar, mas não falou, porque naquele exato momento, alguém apareceu atrás dele, um passo firme, presença pesada, familiar demais. Então é aqui que você fica agora. A voz cortou o ar. Ela congelou. O coração disparou de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Não por amor, mas por impacto. Ele virou o corpo confuso, tentando entender o que estava acontecendo. E então viu. Um homem bem vestido, postura confiante, olhar direto. Daqueles que entram no ambiente como se ainda tivessem controle sobre tudo. Mas o que mais chamou a atenção foi a forma como ele olhava para ela, como se ainda tivesse direito, como se ela ainda fosse dele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão. Ele deu um pequeno sorriso. Não de alegria, mas de quem acha que já ganhou. Vim te ver. O silêncio que caiu foi pesado, tenso, desconfortável. O outro homem, aquele que estava com ela todos os dias, olhava de um para o outro, tentando montar o quebra-cabeça. Mas no fundo, ele já sabia. Quem é ele? Perguntou, sem tirar os olhos do recém-chegado. Ela demorou a responder, e essa demora disse muita coisa. É alguém do meu passado. O clima mudou completamente. O ar parecia mais frio, mais difícil de respirar. O ex deu um passo à frente, ignorando completamente a presença do outro. A gente precisa conversar. Ela cruzou os braços numa tentativa de se proteger. Não tem nada para conversar. Tem sim, ele respondeu firme. Eu errei. Aquilo bateu diferente, porque ela já tinha ouvido aquelas palavras antes e sabia exatamente o que vinha depois. Promessas, desculpas, mudanças que nunca duravam. Você sempre erra, ela disse, tentando manter a força, e sempre volta como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo. Dessa vez o olhar dele mudou um pouco, menos arrogante, mais insistente. Eu sei que te machuquei. Ela riu sem humor. Você não me machucou. Você me quebrou. O silêncio que veio depois foi pesado. Até o outro homem sentiu. Mas o ex não recuou. Eu mudei. A frase mais perigosa que alguém pode ouvir. Ela desviou o olhar. Porque, por mais que não quisesse admitir, uma parte dela ainda queria acreditar. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Não faz isso, ela disse quase em um sussurro. Não volta agora. Não assim. Por quê? Ele perguntou. E então, ele olhou diretamente para o outro homem, finalmente reconhecendo sua presença. É por causa dele? A tensão aumentou na hora. O clima ficou mais pesado ainda. Ela ficou em silêncio. E de novo, esse silêncio falou alto. O outro homem sentiu. Sentiu aquele desconforto estranho no peito, a insegurança que ele nunca quis sentir, começando a aparecer. Eu acho que você devia ir embora, ele disse, agora firme, encarando o ex. Mas o ex apenas soltou um leve riso. Isso não é com você. Aquilo foi direto. Provocação pura. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando organizar tudo dentro de si. Mas não dava. Era passado contra presente. Memórias contra sentimentos novos. Dor conhecida contra algo que ainda estava nascendo. Eu não vou decidir nada agora, ela disse finalmente. Eu preciso pensar. O ex assentiu lentamente, como se já esperasse isso. Eu vou te procurar de novo. E então, ele foi embora. Simples assim, como se tivesse plantado exatamente o que queria. Dúvida, silêncio, conflito. Quando ele sumiu de vista, o clima entre os dois que ficaram se tornou quase insuportável. Pesado, frágil, instável. Você ainda sente algo por ele? Ele perguntou, direto, sem rodeios. Ela não respondeu. E dessa vez, não foi por falta de palavras. Foi porque não sabia a resposta. E isso foi pior do que qualquer resposta.
Ele respirou fundo, olhou para o chão, depois para ela, mas já não era o mesmo olhar de antes. Tinha algo ali agora. Meadow, eu acho que eu vou te dar um tempo, ele disse. Aquilo doeu nela. Na hora, não, ela começou, mas parou, porque no fundo sabia que precisava. E talvez ele também. Ele assentiu de leve e, sem dizer mais nada, foi embora, deixando ela sozinha no banco. De novo, mas dessa vez não era só solidão, era conflito, era dúvida, era o começo de algo muito mais complicado do que ela imaginava. O silêncio que dói. No dia seguinte, ela não foi. O banco ficou vazio. O vento passou como sempre, as folhas caíram como sempre, o céu mudou de cor como sempre, mas ainda assim tudo parecia diferente, porque ela não estava lá. Ele chegou no horário de sempre, passos calmos, mas com expectativa. Olhou ao redor. Nada. Sentou no banco. Esperou. Talvez ela só esteja atrasada, pensou, mas os minutos passaram. E ela não apareceu. Ele tentou não pensar demais. Tentou agir como alguém que não se importa, mas se importava. E muito. No segundo dia, ele voltou, dessa vez um pouco mais cedo, como se isso pudesse de alguma forma garantir que não perderia ela. Sentou, olhou para cada pessoa que passava. Por um segundo, cada rosto parecia o dela. Mas nunca era. O tempo passou mais devagar do que deveria. E mais uma vez, ela não veio. Foi ali que algo começou a incomodar de verdade. Não era só ausência, era silêncio. E o silêncio, quando vem de alguém que estava presente todos os dias, faz barulho. No terceiro dia, ele já sabia. Algo tinha mudado. Mesmo assim foi. Porque quando o sentimento começa a crescer, a gente se apega até a esperança mais pequena. Ele sentou no banco. O mesmo banco onde tudo começou. O mesmo banco onde ela riu. Onde ela se abriu. Onde segurou a mão dele. Agora, parecia só um pedaço de madeira vazio. Frio. Sem vida. Ele passou a mão pelo rosto, tentando disfarçar o peso que sentia. Talvez eu tenha entendido tudo errado, murmurou para si mesmo. Era mais fácil pensar assim. Mais fácil acreditar que tudo não passou de uma coincidência, do que aceitar que ela simplesmente escolheu ir embora. Mas no fundo, ele sabia que tinha algo a ver com o passado dela, com aquele homem, com aquela dúvida que ele viu nos olhos dela. E isso doía mais do que qualquer rejeição direta, porque não era só perder alguém, era perder para algo que ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, ele continuou indo, mesmo sabendo que não deveria, mesmo tentando convencer a si mesmo de que era perda de tempo. Mas o coração não segue lógica. Ele espera, insista, acredita, até quando não deveria. A praça começou a se tornar um lugar estranho. Antes era leve, agora carregava lembranças. Cada detalhe parecia lembrar ela. O jeito que ela segurava o livro, o pequeno sorriso que ela dava quando ele chegava, o silêncio confortável que eles compartilhavam. Tudo ainda estava ali, menos ela. Uma tarde, já perto do fim do dia, ele chegou e nem sentou de imediato. Ficou de pé, olhando para o banco, como se esperasse que de alguma forma ela aparecesse do nada. Mas não apareceu. E foi ali, naquele momento simples, que a realidade bateu mais forte. Ela não ia voltar. Pelo menos, não como antes. Ele finalmente sentou, mas não havia mais expectativa. Só um vazio estranho e um pensamento que insistia em ficar. Eu lutei por algo que nem chegou a começar. Ele soltou um riso baixo, sem humor. Que idiota! Mas não era. Ele só sentiu. E sentir nunca é fraqueza. O problema é quando o outro lado não sente na mesma intensidade. O sol começou a se pôr. Mais uma vez. Igual ao primeiro dia, mas completamente diferente. Dessa vez, não havia beleza. Só fim. Ele levantou devagar, olhou uma última vez para o banco e tomou uma decisão silenciosa. Não voltaria mais. Chega de esperar. Chega de criar esperança. Chega de se prender a algo que não tinha escolha. Ele deu alguns passos, mas parou, porque lá no fundo, uma parte dele ainda queria que ela aparecesse naquele exato segundo, correndo, chamando por ele, explicando tudo. Mas isso não aconteceu. E, finalmente, ele foi embora, sem olhar para trás. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ela estava sentada na cama, segurando o celular nas mãos. A tela acesa mostrava uma conversa aberta. O nome dele ali, sem mensagens, sem coragem. Ela podia escrever, podia explicar, podia tentar consertar.
mas não fez, porque estava confusa, porque estava com medo, porque parte dela ainda estava presa no passado. E essa indecisão custava caro. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, silenciosa, pesada. Ela fechou os olhos e sussurrou para si mesma: Eu tô fazendo a coisa certa, né? Mas no fundo, nem ela acreditava nisso. A escolha errada. O dia estava claro, bonito até demais, para algo que não tinha nada de bonito prestes a acontecer. Ele não ia mais voltar à praça. Pelo menos era isso que ele tinha decidido. Mas decisões feitas com a cabeça nem sempre vencem o que o coração insiste em sentir. E foi assim que dias depois, sem planejar, sem admitir para si mesmo, ele acabou passando por lá de novo. Só de passagem, tentou justificar. Mas não era. Ele diminuiu o passo ao se aproximar. O banco estava lá. O mesmo, intacto, vazio. Ou pelo menos, parecia, até que ele viu. E naquele segundo, tudo travou. Ela estava lá, mas não estava sozinha. Sentada no mesmo banco onde tudo começou, ao lado dele, do passado, do erro, do cara que quebrou ela. E mesmo de longe, ele percebeu algo que doeu ainda mais. Ela estava sorrindo, mas não era um sorriso de verdade. Era leve demais, forçado demais, vazio demais. Só que ainda assim, era um sorriso que não era para ele. O coração dele apertou na hora. Forte, seco, silencioso. Ele parou. Ficou ali, parado, como alguém que acabou de receber uma resposta que não queria. E naquele momento, tudo fez sentido. O sumiço, o silêncio, a falta de explicação. Ela não estava confusa. Ela fez uma escolha. E não foi ele. Do outro lado, ela também viu. Os olhos dela encontraram os dele à distância. E o mundo pareceu desacelerar de novo. Só que dessa vez, não havia nada de bonito nisso. O sorriso dela sumiu na hora. O olhar mudou. Pesado, culpado, quase desesperado. O que foi? O ex perguntou, percebendo a mudança. Ela não respondeu. Não conseguia, porque naquele instante, ela viu exatamente o que estava fazendo. Viu a dor no rosto dele, mesmo à distância, mesmo sem palavras. E aquilo atingiu ela de um jeito que nenhuma lembrança do passado conseguia competir. Mas já era tarde, porque ele já tinha visto. E mais do que isso, já tinha entendido. Ele respirou fundo, tentando manter o controle, tentando não demonstrar o quanto aquilo estava destruindo ele por dentro. Mas era impossível sair ileso. Mesmo assim, ele não fez cena, não gritou, não discutiu, não correu atrás. Ele apenas assentiu de leve, como se dissesse: agora eu entendi. E virou, para ir embora. De verdade dessa vez. Sem expectativa, sem esperança, sem volta. Espera! Ela gritou, levantando rápido, mas a voz saiu fraca. Tarde demais. Ele não parou, nem olhou para trás, porque algumas dores a gente enfrenta em silêncio, e aquela ele decidiu enfrentar sozinho. Ela deu um passo à frente, mas o ex segurou o braço dela. Deixa ele, disse firme. Ela puxou o braço na hora. Não, a voz dela saiu mais forte do que ela esperava, mais carregada, mais verdadeira. Eu preciso ir. Pra quê? O ex rebateu. Você tá aqui comigo agora. A frase soou errada, pesada, como uma tentativa de controle disfarçada de segurança. E pela primeira vez desde que ele voltou, ela sentiu isso claramente. Mas ainda assim, ela hesitou. Olhou na direção em que o outro tinha ido. Depois olhou para o ex. E foi ali, naquele segundo pequeno, quase invisível, que a escolha aconteceu. Ela não correu atrás. Ela ficou. E esse ficar custou caro, muito caro. Porque no exato momento em que ela decidiu não ir, ela perdeu. Do outro lado da praça, ele continuava andando. Passos firmes, mas o olhar vazio. O tipo de vazio que só aparece quando algo quebra de verdade. Ele não estava com raiva. Não estava tentando entender. Ele só aceitou, e isso às vezes dói mais do que qualquer discussão. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O silêncio do quarto parecia gritar. A lembrança do olhar dele não saía da cabeça. A forma como ele foi embora, sem lutar, sem insistir, sem olhar para trás. E pela primeira vez, ela percebeu algo que não queria admitir. Ela não sentia aquilo pelo passado. Ela sentia, por ele. Mas agora, ele não estava mais ali. E talvez não estivesse mais disponível para voltar. Ela sentou na cama, abraçando os próprios joelhos. O coração apertado. Confuso.
pesado, e sussurrou quase sem voz: Eu errei. E dessa vez, ela sabia. Sabia de verdade. O arrependimento. O silêncio nunca foi tão alto. Naquela noite, o quarto parecia pequeno demais para tudo que ela estava sentindo. As paredes, antes neutras, agora pareciam apertar, como se refletissem o peso da decisão que ela tinha tomado. Ela deitou, virou de um lado, depois do outro, mas o sono não veio. Porque quando a consciência pesa, não existe descanso. A cena não saía da cabeça. O olhar dele, a forma como ele ficou parado, o jeito que ele entendeu tudo, sem que ela precisasse dizer uma única palavra. E pior de tudo, o momento em que ele virou e foi embora. Sem lutar, sem insistir, sem pedir explicação. Aquilo destruiu ela por dentro. Porque não foi falta de sentimento, foi o contrário. Foi respeito. E isso machuca muito mais. Ela sentou na cama de repente, como se não conseguisse mais ficar parada. Passou a mão pelo rosto. Respirou fundo, mas não adiantava. O vazio estava ali. E não era o vazio antigo. Não era a saudade do passado. Não era carência. Era outra coisa. Algo novo. Mais profundo. Mais real. Ela pegou o celular. A tela acendeu. O nome dele ainda estava lá. Como se estivesse esperando. Como se dissesse: você ainda pode tentar. Os dedos dela tremeram levemente. Abriu a conversa. Vazia. Silenciosa. Como ele tinha ficado. Ela começou a digitar. Eu preciso te explicar. Parou. Apagou. Digitou de novo. Não foi do jeito que parece. Parou de novo. Apagou. Porque, no fundo, ela sabia. Tinha sido exatamente do jeito que parecia. Ela escolheu ficar. E isso não tinha explicação bonita. Ela largou o celular ao lado. Frustrada. Confusa. Perdida. Por que eu fiz isso? Sussurrou para si mesma. Mas a resposta era clara. Medo. Medo de se entregar de novo. Medo de sentir demais. Medo de perder. Como antes. Só que tentando evitar a dor, ela acabou criando outra. Muito pior. Muito mais real. No dia seguinte, ela acordou com o coração pesado. A primeira coisa que fez foi pegar o celular. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum sinal. E aquilo confirmou o que ela mais temia. Ele não ia correr atrás. E pela primeira vez, ela entendeu o que ele sentiu todos aqueles dias na praça, esperando, sozinho, sem resposta. Aquilo bateu forte. Ela levantou rápido, sem pensar demais, sem planejar, só sentindo. Pegou a bolsa e saiu. Precisava ir até lá. Precisava ver. Precisava tentar. A praça estava do mesmo jeito. As árvores, o banco, o vento leve. Mas ainda assim, parecia outro lugar. Porque agora ela estava sozinha. Ela caminhou até o banco devagar. Cada passo carregava peso, memória, culpa. Sentou, olhou ao redor, como ele fazia. Olhou ao redor, como ele fazia, esperando, mesmo sabendo que talvez fosse tarde. Os minutos passaram, e nada. O coração dela começou a apertar. A ansiedade subindo, o arrependimento ficando mais claro a cada segundo. Por favor, sussurrou quase como uma oração. Só aparece. Mas ele não apareceu. E ali, sentada no mesmo lugar onde tudo começou, ela sentiu exatamente o que ele sentiu. O vazio, a dúvida, a ausência que dói mais do que presença errada. Uma lágrima escorreu, depois outra, e outra, sem controle, sem força para segurar. Porque agora, não tinha mais como negar. Ela não sentia falta do passado. Ela sentia falta dele. Do jeito dele, da calma dele, do olhar sincero dele, da forma como ele ficava, mesmo quando era difícil. E agora, ele não estava mais ali. E talvez não voltasse. Ela abaixou a cabeça, deixando o choro sair sem resistência. Eu fui burra, murmurou. E pela primeira vez, ela não estava tentando se proteger, não estava fugindo, não estava negando. Ela estava sentindo, de verdade. E isso doía. Muito. Mas também era o começo de algo importante. A verdade. O encontro mais difícil. O tempo passou, mas não o suficiente. Ela voltou à praça nos dias seguintes. Uma vez, duas, três. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo banco. Sempre com o mesmo olhar de quem espera e se arrepende. Mas ele não aparecia. E aos poucos, a esperança começou a enfraquecer. Até que, em um fim de tarde cinza, quando o céu parecia refletir exatamente o que ela sentia, ele apareceu,
sem aviso, sem som. Ela não viu ele chegando, mas sentiu. Levantou o olhar, e lá estava, a alguns passos de distância, parado, sério, diferente. O coração dela disparou na hora, forte, descompassado, como se estivesse tentando recuperar todo o tempo perdido de uma vez só. Você veio, ela disse, a voz baixa, quase sem acreditar. Ele não respondeu de imediato. Deu alguns passos até o banco, mas não sentou tão perto como antes. Deixou um espaço, pequeno, mas significativo. Um espaço que não existia antes, e isso doeu mais do que qualquer palavra. O silêncio se instalou entre eles, pesado, cheio de coisas não ditas. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu tentei falar com você. Ele soltou um leve riso sem humor. Tentou? Aquilo cortou. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou nervosa. Eu estava confusa. Confusa? Ele repetiu, agora olhando direto para ela. O olhar dele não era mais o mesmo. Não tinha aquela calma de antes. Tinha cansaço. Você não parecia confusa quando escolheu ficar. A frase foi direta, sem agressividade, mas com verdade. E verdades machucam. Ela sentiu na hora. Engoliu seco. Eu sei que errei, disse com a voz falhando. Eu só fiquei com medo. Ele desviou o olhar por um segundo. Respirou fundo. Engraçado, murmurou, porque eu também estava com medo. Ela olhou para ele surpresa. Mas mesmo assim, eu fiquei, ele completou. Silêncio, pesado. Ela sentiu o peso daquilo cair sobre ela, porque era verdade. Ele ficou, ela não. Eu lutei por você, sozinho, ele continuou, agora mais baixo. Todos aqueles dias na praça, esperando, achando que talvez você só precisasse de tempo. Cada palavra era como um golpe, calmo, mas preciso. E você simplesmente sumiu. Ela não conseguiu segurar. As lágrimas vieram. Eu não sabia o que fazer. Você sabia sim, ele respondeu, interrompendo. Só não quis escolher. Aquilo doeu mais do que tudo. Porque, no fundo, era exatamente isso. Ela abaixou a cabeça. Sem defesa, sem desculpa, só verdade. O vento soprou leve entre eles, balançando algumas folhas secas no chão. O mesmo cenário de sempre, mas completamente diferente. Eu fui atrás de algo que já tinha acabado, ela disse finalmente, e perdi algo que estava começando de verdade. Ele olhou para ela, e por um segundo, algo dentro dele balançou, mas não o suficiente. E agora? Ele perguntou. A pergunta não era simples. Não era sobre o momento. Era sobre tudo. Ela levantou o olhar, encarando ele com tudo que tinha, sem esconder mais nada. Agora eu sei o que eu sinto. Silêncio. Ele esperou. Eu sinto sua falta, ela disse firme, mesmo com a voz tremendo. Não daquele jeito vazio, mas de verdade. Os olhos dele suavizaram um pouco, mas ainda havia barreiras. Sentir falta não muda o que aconteceu, ele respondeu. Ela assentiu. Eu sei, mas eu tô aqui, eu voltei. Eu também voltei, ele disse. Mas não é a mesma coisa. Aquilo travou ela, porque ele tinha razão. Não era, nada ali era como antes, e talvez nunca mais fosse. O silêncio voltou, mais pesado ainda, mais decisivo. Ela deu um pequeno passo na direção dele. Me dá uma chance de fazer diferente. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra algo interno. E estava. Sentimento contra a razão, vontade contra orgulho, coração contra a proteção. Quando abriu os olhos novamente, a decisão ainda não estava clara, mas o conflito estava maior do que nunca. Eu não sei se ainda vale a pena, ele disse sincero. E aquilo foi o golpe final nela, porque pela primeira vez, ela não tinha certeza se conseguiria ele de volta. Entre o orgulho e o amor, o silêncio entre eles já não era só desconfortável, era decisivo. O tipo de silêncio que separa o quase do para sempre. Ela ficou ali, parada na frente dele, com os olhos cheios d'água, mas dessa vez não desviou, não fugiu, não se protegeu. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela escolheu ficar vulnerável. De verdade. Eu sei que eu não mereço, ela começou, a voz baixa, mas firme. Sei que você podia simplesmente ir embora, e eu não teria direito de te impedir. Ele não respondeu, mas também não saiu. E isso já dizia muito. Ela deu mais um passo. Agora mais perto, sem espaço, sem distância. Mas mesmo assim, eu tô aqui, continuou. Não porque é fácil, mas porque eu não quero perder você. As lágrimas escorriam sem controle, sem vergonha.
sem filtro. Eu tentei voltar para o que eu já conhecia, porque parecia mais seguro, ela confessou. Mas não era real. O olhar dele suavizou. Ainda havia dor. Mas também havia algo que ele não conseguia negar. Ele ainda sentia. Com você, é diferente, ela disse, agora olhando direto nos olhos dele. E foi isso que me assustou. O vento soprou leve, movendo o cabelo dela. Mas ela nem percebeu. Estava totalmente ali, presente, inteira. Eu tive medo de sentir tudo de novo. E quebrar, continuou. Só que, tentando evitar isso, eu acabei quebrando você. Silêncio. Pesado. Sincero. Ela levou a mão até o rosto dele. Devagar, como se pedisse permissão sem palavras. E dessa vez, ele não recuou. O toque foi leve, mas carregado de tudo que ficou preso até ali. Me desculpa. Ela sussurrou. A voz dela saiu fraca, mas verdadeira, sem desculpa ensaiada, sem justificativa, só arrependimento. Ele fechou os olhos por um segundo ao sentir o toque. Aquilo mexeu. Muito, porque por mais que tentasse se proteger, ele ainda queria aquilo. Ainda queria ela. Mas querer não era suficiente. Ele abriu os olhos. O olhar agora era intenso, conflitante. Você entende o que você fez comigo? Ele perguntou. Ela assentiu chorando. Entendo. E eu vou entender se você não quiser tentar de novo. Aquilo foi inesperado. Ela não estava implorando. Não estava pressionando. Estava sendo honesta. E isso desmontou parte da defesa dele. Mas eu preciso tentar, ela continuou. Nem que seja a última vez. Ela aproximou ainda mais o rosto. Olhos nos olhos. Sem espaço para mentira. Porque eu escolho você. A frase ficou no ar. Pesada. Definitiva. Ele respirou fundo. O coração dele estava acelerado, confuso, dividido. Uma parte dele queria virar e ir embora, se proteger, evitar o risco. Mas a outra parte, a mais forte, queria ficar, queria tentar, queria acreditar. Promessas não significam muito para mim agora, ele disse finalmente. Ela assentiu na hora. Então não vou prometer. Silêncio. Ela respirou fundo. Eu só vou ficar. Aquilo atingiu ele de um jeito diferente. Porque não era sobre palavras bonitas. Era sobre atitude, sobre escolha, sobre presença. Ele olhou nos olhos dela por alguns segundos que pareceram longos demais, como se estivesse procurando uma razão para ir embora, e não encontrando. Até que finalmente, ele soltou o ar devagar e disse: "E se for para tentar, vai ser diferente." Ela segurou a respiração, esperando. Sem fugir, ele continuou. Sem dúvida escondida, sem passado interferindo. Ela assentiu rápido. Eu sei. E se você errar de novo? Ele completou. Ela interrompeu. Eu não vou. Não como promessa, mas como decisão. O silêncio que veio depois já não era pesado, era novo, diferente, cheio de possibilidade. Ele levou a mão até a dela, segurou, dessa vez, firme, sem hesitar. E isso foi tudo. Não precisava de mais palavras. Não precisava de mais explicações. Era um recomeço. Não perfeito, não garantido, mas real. E, às vezes, é isso que faz valer a pena. O amor que decide ficar. O tempo passou. Não rápido, não devagar. No ritmo certo. O tipo de tempo que não apaga o que aconteceu, mas ensina a lidar com isso. Eles não voltaram a ser como antes. E pela primeira vez, isso não era algo ruim, porque o que eles tinham agora era mais consciente, mais real, mais forte. Os encontros na praça continuaram. No mesmo banco, no mesmo horário, mas com um significado completamente diferente. Agora não era mais sobre descoberta. Era sobre escolha. Escolha de ficar. Escolha de tentar. Escolha de não fugir, mesmo quando era difícil. E foi. Tiveram dias bons, leves, cheios de risadas e conversas que pareciam não ter fim. Dias em que tudo parecia simples, como se o mundo finalmente tivesse dado uma trégua. Mas também tiveram dias difíceis, discussões, silêncios, inseguranças que às vezes voltavam sem avisar. Momentos em que ela se fechava por medo, momentos em que ele se afastava para não se machucar de novo. E por várias vezes, eles quase desistiram. Mas havia algo diferente agora. Eles não corriam mais, eles conversavam, mesmo quando doía, mesmo quando era desconfortável. Porque aprenderam uma coisa: fugir era fácil, ficar era escolha. Uma tarde, meses depois, eles estavam no banco novamente.
O céu mais uma vez pintado com tons de laranja e dourado, como no primeiro dia. Mas agora não havia tristeza ali, só calma. Ela estava encostada levemente no ombro dele, o livro como sempre nas mãos, mas fechado, porque dessa vez ela não precisava fugir para as páginas. Ele segurava a mão dela, com firmeza, com presença, com intenção. O silêncio entre eles voltou, mas não como antes. Agora era confortável, seguro, cheio, engraçado. Ela disse de repente com um pequeno sorriso. Eu tinha tanto medo de sentir tudo isso de novo. Ele olhou para ela curioso. E agora? Ela pensou por um segundo, sentindo o momento, sentindo ele, sentindo a si mesma. Agora eu tenho medo de não sentir. Ele sorriu. Aquele sorriso leve, verdadeiro. Eu também. Ela levantou o olhar, encontrando o dele. E não havia dúvida ali. Não havia confusão. Não havia passado puxando. Só presente. Só escolha. Ele aproximou a mão do rosto dela, afastando uma mecha de cabelo com cuidado. Um gesto simples, mas cheio de significado. O amor não é sobre não ter medo. Ele disse. Ela esperou. É sobre ficar, mesmo com ele. Os olhos dela brilharam. Não de tristeza, mas de certeza. Ela segurou a mão dele com mais força. E respondeu. Então eu fico. E ficou. Não porque era fácil. Não porque era perfeito. Mas porque era real. E no fim, o amor mais bonito não é aquele que nunca erra. Nem o que nunca machuca. É aquele que mesmo depois de tudo, decide continuar. Decide tentar. Decide ficar. Porque o amor venceu. Se você sentiu essa história, comenta de onde você tá lendo. E me diz, você ficaria ou iria embora?